Subo à tribuna para comunicar mais uma ação que estamos desenvolvendo na nossa missão de fiscalização dos equipamentos públicos da cidade do Recife, notadamente no que se refere à limpeza urbana. O Recife é uma cidade que tem sofrido muito por vários fatores, mas o que nós queremos destacar hoje é a questão da poluição. Não poluição sonora, não poluição visual, mas a poluição decorrente do lixo. O lixo é um problema sério, o descarte. As nossas ruas são ruas que, lamentavelmente, passam praticamente o dia todo suja. E muitas vezes não é nem por falta de varrição. A prefeitura varre, mas é como se não tivesse varrido, na medida em que a própria população, ela também contribui para a manutenção do estágio de sujeira, a partir do momento em que ela joga o lixo na calçada ou na própria rua. É um problema sério, e esse problema sério, ele tem causado prejuízo, grande prejuízo, a um dos setores mais importantes da economia da nossa cidade e do nosso estado, que é a economia em decorrência do turismo, a atividade turística. Nenhum turista gosta de ir para uma cidade suja. Você ir a uma praia, vereadora Ana Lúcia, e chegar na praia de Boa Viagem e encontrar o plástico tomando conta da nossa areia. A pessoa que se acostuma com o plástico, ela não percebe que está envolvida no ambiente de sujeira. Sendo que quem é acostumado com um padrão de limpeza elevado, se sente dentro do próprio lixo, da própria lixeira. Então é preciso que haja uma educação, um programa de educação ativo pela prefeitura, que começa inclusive na escola, educação dos pequenos, para que na idade adulta não tenhamos a situação em que nós nos encontramos hoje. Então, iniciamos agora a nossa equipe de gabinete um programa de fiscalização quanto à limpeza das nossas ruas no circuito turístico. Mapeamos a cidade, todas as áreas preferenciais que são próprias ao turista em termos de visitação, como, por exemplo, a Praça da República, ou o calçadão da Praia de Boa Viagem, ou o Mercado de São José, por exemplo. Todas essas áreas serão monitoradas durante um determinado período, utilizando uma metodologia própria e avançada, no que se refere à verificação. Vamos daí apresentar o relatório do mapa do lixo da cidade, nesse ambiente turístico, propondo as devidas soluções. Mas, de antemão, eu já faço aqui o meu registro de que tenho sentido falta da prefeitura utilizar os seus recursos para informar a cidade no que realmente é importante para a sua própria saúde, para a convivência, a melhor convivência entre todos. Então, deixo aqui o registro dessa ação de monitoramento do lixo nas principais ruas do circuito turístico da cidade do Recife. Nos próximos 2 meses, nós estaremos nesta atividade, apresentaremos os relatórios e, inclusive, apresentando as devidas sugestões. Esperamos que a prefeitura faça a sua parte, não apenas recolhendo lixo, mas também educando a população para que ela não contribua negativamente para a perpetuação dessa cidade, aliás, dessa situação de sujeira que afasta o turista da nossa cidade, maculando a nossa imagem. Muito obrigado, senhor presidente. Nessas nossas fiscalizações dos museus da cidade do Recife, que fizemos
recentemente. Vale aqui relembrar que estivemos no Teatro de Santa Isabel, no Teatro Apolo, no Hermílio Borba Filho, no Barreto Júnior. Não tivemos no Teatro do Parque, porque ele está ainda em reconstrução. Lamentavelmente, perdemos ou deixamos um teatro da importância do Teatro do Parque chegar à situação que chegou. E, lamentavelmente, a Prefeitura, que iniciou o processo de restauração, mais uma vez não vai cumprir os prazos estabelecidos por ela própria. Inclusive, já anuncia que não irá entregar o teatro neste ano. O teatro continua na sua dificuldade de ser devolvido à cidade do Recife. E também, lembrando aqui que fizemos a fiscalização no Teatro Luiz Mendonça, esse que é um teatro novo, no bairro de Boa Viagem, no Parque Dona Lindu, inclusive já demonstrando sinais de falta de conservação. A nossa equipe, quando chegou ao teatro, já caindo a parte do teto, ou seja, a falta de conservação do teatro, o que é uma característica, lamentavelmente, dos nossos equipamentos públicos. Fizemos essa fiscalização intensa, ressaltamos a importância, inclusive, no que se refere ao Teatro de Santa Isabel. Alertamos que há 150 anos o Teatro Santa Isabel passava por um grande incêndio. Veja, o Teatro Santa Isabel, que é esse grande patrimônio, um dos mais importantes teatros do Hemisfério Sul, construído no século XIX, pegou fogo há 150 anos, e nós fizemos o trabalho de fiscalização e detectamos que há o risco de haver um incêndio e a equipe que trabalha no teatro não ter condições de salvar o teatro, na medida em que, para acionar o sistema anti-chamas, é necessário vencer escadas, uma escada com mais de 70 degraus. Fizemos aqui os requerimentos, pedimos à Prefeitura para que ela, inclusive, entregasse, com o pedido de informações, os alvarás de funcionamento, as devidas autorizações do Corpo de Bombeiros Militar. E o fato, vereador Almir Fernando, é que a Prefeitura não pôde entregar porque nenhum tem. A gente aqui não apenas denunciou, fizemos a fiscalização, a Prefeitura se esquivou, dizendo que todos estão em perfeito estado de funcionamento, tudo seguro, mas se está tudo seguro, por que não há o devido respaldo documental do Corpo de Bombeiros? Denunciamos, portanto, a situação ao Ministério Público de Pernambuco. Mas, fazendo uma busca sobre, inclusive, o último incêndio que o Santa Isabel passou, eu encontrei, vereador Almir Fernando, um trabalho que merece aqui o destaque de um professor da Universidade Federal da Paraíba, Alberto Souza. O professor escreveu um trabalho que merece ser lido, merece ser transcrito, merece ser conhecido por todos, inclusive porque ele publicou numa revista de renome internacional, mostrando toda a importância, a dimensão do Teatro Santa Isabel e, inclusive, ressaltando a figura histórica do seu grande engenheiro e arquiteto, Louis Leger Vautier. O trabalho intitula-se A Remarkable Work of Conservation in 19th Century Brazil, The Rebuilding of the Santa Isabel Theatre in Recife. Esse trabalho, ele faz, inclusive, a trajetória
mostra a trajetória de Louis Léger Vautier na cidade, inclusive porque Louis Léger Vautier ele não é conhecido apenas por ter sido o responsável pela arquitetura e pela engenharia do Teatro Santa Isabel. Ele foi trazido pelo Conde da Boa Vista, Francisco do Rego Barros, e aqui chegou para comandar as obras do Santa Isabel, mas aqui ele permaneceu por 6 anos. Inclusive, é também de sua autoria o objeto da discussão da sessão de ontem, que é o mercado de São José, que sempre está constantemente precisando de restauração. Mas por que sempre precisa de restauração? Porque não há devida conservação. Nossos equipamentos, lamentavelmente, quando são restaurados, se espera a próxima restauração, porque não há a devida conservação. Então, aqui, a necessidade da gente bater na mesma tecla, manutenção, conservação são necessárias. E o que me chamou a atenção, vereador Almir Fernando, é que o Vautier, ele, ao voltar para Paris, ele era francês, ele resolveu entrar na vida política também. Ele foi vereador da cidade de Paris. Ele foi também deputado da Assembleia Francesa. E ele, ao tempo que esteve na política, a presença do Recife sempre esteve viva nos seus trabalhos. E ele sempre foi conhecido como sendo o grande responsável pelo Teatro de Santa Isabel. Inclusive, quando ele pegou fogo em 1869, ou seja, já bastante tempo depois do regresso de Vautier a Paris, ele foi convocado para ser o responsável pela engenharia de reconstrução do teatro. De Paris, ele comandou estudos que serviram para a restauração desse nosso monumento à arte, à cultura, à política, inclusive porque, segundo o Joaquim Nabuco, foi no Teatro de Santa Isabel onde a batalha pelo abolicionismo foi ganha, graças aos grandes oradores, inclusive, que fizeram história e passaram lá, como os ex-alunos da Faculdade de Direito do Recife, o Castro Alves e até mesmo o patrono desta casa, José Mariano. Então, subo a esta tribuna para deixar aqui registrado e pedir a transcrição para os anais dessa casa. Da mesma forma, o voto de aplausos para o professor Alberto Souza, da Universidade Federal da Paraíba, pelo seu artigo publicado em revista especializada em arquitetura internacional de renome, com patrocínio, inclusive, do Ministério da Educação brasileiro. Espero que daqui a gente mande esse voto de aplausos para o professor Alberto Souza, para, inclusive, estimulá-lo a continuar contribuindo para a preservação da nossa história a partir dos seus trabalhos na área da arquitetura e da engenharia. Muito obrigado, senhor presidente.